Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos debatendo a Lei da Palmada. Uma lei que na prática proíbe os pais de terem castigos físicos, de promoverem castigos físicos aos filhos. Antes da gente continuar o nosso debate, veja os assuntos que estão em destaque na semana. Elas podem trabalhar sem culpa. De acordo com um estudo da Universidade Columbia de Nova York, o trabalho materno no primeiro ano de vida da criança não afeta significativamente o seu desenvolvimento emocional ou sua capacidade de aprendizado no futuro. 3 pesquisadores acompanharam 1.000 crianças de várias regiões do país por 7 anos. No Brasil, 76% das mulheres trabalham fora e 43% são chefes de família. Quem quer deixar de ser bilionário? Bill Gates e Warren Buffett, pela ordem o segundo e o terceiro homem mais ricos do mundo, lançaram oficialmente uma campanha ambiciosa: convencer os bilionários dos Estados Unidos a doar metade de sua fortuna a instituições de caridade. Até agora, 40 ricaços aceitaram o desafio. Juntos, eles têm um patrimônio de 230 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB da Colômbia. Vai muito além da imaginação. Um cosmólogo polonês usou uma versão modificada de uma das teorias de Einstein e afirma ser possível a existência de universos paralelos no fim de cada buraco negro. Será que os filmes de ficção científica que já mostram essa possibilidade há várias décadas estão certos? Bom, e aqui no estúdio a gente continua o nosso debate sobre a Lei da Palmada. Denilson, no outro bloco eu interrompi você estava aí, né, se coçando para falar alguma coisa aí, algum comentário, não sei se complementar ou se oposto aí ao que a Lúcia estava falando. Não, acho que a gente aqui acaba somando, né? São visões diferentes, mas que no final se somam para o bem-estar da criança e do adolescente, a melhoria da família. Sem dúvida, e o objetivo do programa é justamente esse, a gente mostrar posições nem sempre convergentes, mas, enfim, que realmente acabam se complementando. Isso. Mas, na verdade, eu queria dizer 2 coisas. A primeira, no intervalo, a gente continuou o debate aqui. E a doutora Lucilena acabou me dizendo uma coisa que eu achei extremamente útil, que é a questão do nome da lei. A gente já comentou no início, e ela, como psicanalista que é, sabe de todo o simbolismo que o ser humano exercita e necessita, e o simbolismo da palmada é ruim. Se a lei fosse, como ela sugeriu, a lei da pancada, seria algo muito mais eficaz. Mas seja pancada ou palmada, o que eu queria dizer é o seguinte: é impossível você construir civilização sem o uso de força física. É impossível você ser sequer um país pacifista sem o uso de força física. É impossível exercer uma educação consequente sem o uso de força física. E o que eu estou querendo dizer com isso? O filho desobedeceu, foi repreendido, não atendeu, começou uma agressão contra o pai. Ele precisa dar uma palmada ou uma pancada? Não. Mas ele vai ter que fazer a coerção física da imobilização, por exemplo, que machuca, que é também alguma forma de castigo físico, porque você tem que controlar aquele ser que está em desequilíbrio naquele momento. Então, só para fazer uma pequena menção de como é delicado e espinhoso esse assunto, quando a gente trata ele tentando atacar a medida mais branda, que é a palmada. Porque uma imobilização pode ser mais forte do que uma palmada, muitas vezes, até pela virulência da ação que a criança pode estar executando. E uma outra questão, já que você levantou esse ponto de uma sanção, né, como você falou, a imobilização ser até mais forte que a pancada, eu queria saber da Lúcia, porque existem agressões verbais ou morais que muitas vezes elas ferem mais ou elas causam mais dano à formação da criança do que a própria agressão física. Como é que a psicanálise vê isso? Pois é, porque nós não somos objetos iguais, feitos em forma, saem de uma máquina e que pensam e sentem da mesma maneira. O que para um é muito, para outro é pouco. A gente primeiro tem que levar em consideração que cada um é singular e é particular, né? É singular. Então, quando você lembra, né, que existem outras formas de violência, que não apenas a violência física, você observa que uma palmada pode não incomodar uma criança, não magoar uma criança do ponto de vista emocional, e que um palavrão, uma fala ríspida, uma desqualificação feita junto à criança, uma ironia,
pode magoá-la muito mais. E isso né? acontece com muito mais frequência do que se possa imaginar. Então é por isso que é preciso levar em consideração o que é característico de cada família, de cada criança, o que é particular ali ao caso. Agora ele estava falando, eu também me lembrava da questão da dor, né? Porque a questão física e a questão do corpo coloca em jogo sempre a questão da dor. A palmada, ela não visa provocar dor, a pancada sim, né? Mas eu acho que a educação, ela precisa de que o sujeito conheça que a dor, ela existe, né? E assim como no organismo, se você tem uma dor de dente, você está alertado para o risco de uma infecção, ou se você, enfim, a dor existe para sinalizar os seus limites, né? Um certo nível de dor moral, né? Não vou falar da dor física, mas um certo nível de dor moral talvez seja necessário sim a constituição do sujeito no seu processo de socialização. Qual é esse nível? Quanto que é necessário? Quanto que vai funcionar para cada criança? A gente não tem essa dose, esse medidor. Né? É preciso usar a sensibilidade e certamente uma mãe, um pai voltados para o seu filho vão perceber que para um filho é necessário uma medida mais dura que para outro isso não é necessário. O grande problema é o pai e a mãe terem essa sensibilidade que você está falando, porque hoje em dia com a vida moderna, com a vida corrida, em que dentro da realidade até que Denilson apontou, pais separados, hoje isso é uma realidade incontestável. Em que muitas vezes, como a gente viu agora há pouco na reportagem ali do Destaque da Semana, 43% das mulheres são chefes de família. Então, o estresse que essas pessoas que são pais né, estão submetidos hoje, isso pode facilmente, muitas vezes, fazer com que o castigo físico acabe acontecendo, acabe servindo, como o Denilson alertou, como uma válvula de escape dessa tensão que os pais estão sofrendo. Então, essa questão foi muito levantada também. Né? Por isso que eu penso que a conscientização, quer dizer, estar consciente, estar alerta, estar atento, é fundamental. Né? Porque existe, de cada casal, hoje em dia, como a vida inteira, o mundo, desde a fundação da humanidade sempre houve, existe para cada casal a preocupação de trazer o seu filho à vida e de criá-lo, e de prepará-lo, certamente com a intenção de vê-lo bem. Né? Eu acredito que a família tenha por si só elementos de atenção que podem funcionar bem. E mesmo na correria do dia a dia, com todo esse tumulto que a gente vive hoje em dia, eu acho que cada casal, cada família tem, em princípio, condições elementares básicas para ter esse discernimento. Agora, se ele não para pensar, se ele não reflete, se ele não examina, se ele não conversa, ele vai seguir a onda, né? Ele vai fazer o que todo mundo faz, ele vai reproduzir aquilo que talvez ele tenha vivido sem pensar. Então eu acho que esse ponto da educação e da conscientização é que é o X da questão aí. Eu vou querer saber do Denilson, no próximo bloco, Denilson, que nesse bloco a gente já encerrou, né, o nosso tempo já se esgotou, eu vou querer saber se essa lei realmente passar a vigorar, se chega um caso como esse, como é que é a avaliação feita, como é que é o encaminhamento feito na vara da infância, se o juiz vai de fato punir, mesmo que com uma medida socioeducativa. É isso que eu quero saber de você no próximo bloco. Vou pedir licença a vocês para a gente fazer uma nova pausa. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Ponto Final. Até já!